Eu sinto um ciúme muito exagerado, ele tem me atrapalhado muito. Será que ele tem a ver com a história da minha família? Eu vou trazer um pouco aqui a visão sistêmica de Bert Hellinger. Bert Hellinger, no seu livro Simetria Oculta do Amor, ele diz assim: quem tem um ciúme muito forte, às vezes até patológica, inconscientemente quer que o outro vá embora, quer que o outro se distancie. A gente pode pensar, mas que coisa absurda, né? Eu quero ter o outro perto de mim, eu tenho medo de perder. Como eu posso estar querendo que ele se distancie? Sistemicamente, então, parece que isso tem um efeito oposto. Mas se a gente pensar bem, se eu fico exageradamente controlando o outro realmente vai acabar querendo ir embora, né? Mas da onde vem este desejo muito grande de querer afastar o outro que nem eu sei que eu tenho? Racionalmente eu quero ter o outro perto de mim, mas inconscientemente eu quero que o outro esteja longe. Então isso normalmente tem a ver com as dinâmicas familiares sistêmicas e que assim, quando nós entramos na nossa família, nós entramos querendo pertencer e ocupando uma função em um lugar. Então nós já sabemos, dentro das constelações familiares, que a gente vai compensar ou completar alguma coisa que ficou faltando lá no passado. Às vezes, uma mulher que de repente tem vários relacionamentos que terminam por conta de um ciúme patológico. Ela vai fazer uma constelação e ela pode descobrir, por exemplo, que uma tia ficou solteira para cuidar dos pais. Em honra e lealdade a essa tia, ela acaba seguindo aquele padrão. E qual a forma que ela tende a afastar o outro dela? Por meio dos ciúmes, tá? Talvez até repetindo o padrão de como a tia era em relação a todas as pessoas que rodeavam ela. Existem muitas dinâmicas que podem estar aí amarradas, emaranhadas, como a gente fala, dentro do nosso sistema familiar. Juan Garriga, que é constelador e psicólogo espanhol, que eu gosto muito, ele diz que o ciúme é um paradoxo, que ao invés de manter a pessoa amada por perto, ele afasta e é um convite à infidelidade. Porque esses ciúmes muito intensos, ele traz muito sofrimento para ambas as partes. Então, porque elas ficam tão envoltas nas fantasias que o ciúme provoca nelas, que elas não conseguem se ver e não conseguem usufruir da relação como deveria acontecer num casal que está vivendo no lugar de adulto e de um jeito saudável. Por exemplo, nas constelações pode aparecer que uma mulher também, em lealdade a uma avó que foi traída, ela quer compensar aquela traição porque a avó permaneceu no relacionamento, vamos pensar que pela época, pelos filhos, e ela inconscientemente, para compensar aquela dor da avó, ela é muito ciumenta com todas as pessoas que ela se relaciona, acabando perdendo todas essas pessoas. Então, o que ela pode fazer? Ela pode fazer esse movimento que você faz pelas constelações de honrar essa avó, de agradecer essa avó e tudo que ela trouxe como força, mas deixando com ela o destino e aquilo que ela viveu, para poder ficar livre para ir para a vida dela de uma outra forma. Mas isso só é possível quando eu conheço, quando eu realmente estou pronto para enfrentar a história da minha família e esses emaranhamentos que eu estou envolvida e que nem sequer eu tenho ideia. E você só consegue isso por meio de uma constelação e pelo sentir o campo, né? É um processo às vezes muito intenso, muito profundo, doloroso, mas que traz muita clareza, muita luz e muita paz para que eu possa estar só no meu lugar e seguir meu caminho. Vamos imaginar então quanto do ciúme que é tratado como um transtorno, mas que está ligado à minha ancestralidade. Outra coisa muito comum
é eu repetir padrões de comportamento que eu vi na minha família de origem, né? Do meu pai com a minha mãe ou da minha mãe com o meu pai. Para eu me sentir pertencente àquele sistema, nós já sabemos que, mesmo, principalmente se eu julgo, eu vou copiar mais ainda. Então, o que acontece? Se eu ouvir meu pai fazer determinada coisa durante uma vida inteira, eu vou repetir aquilo como pertencente ao meu sistema. Só que assim, me vem à luz que isso está me atrapalhando, está atrapalhando minha vida, meus relacionamentos, e eu não consigo largar isso. É necessário você fazer essa viagem interna por meio de um processo terapêutico. Ele vai te trazer muito benefício e muita liberdade, tá? Comece, mesmo antes de você dar esse primeiro passo, a não julgar o seu pai ou sua mãe pelo comportamento deles, né? Investigue na história deles também o que os levou a ter esse comportamento. Eles também podem estar copiando alguém. Então, quando eu começo a compreender essa história e a conexão que tudo tem, vai ficando muito mais fácil fazer esse caminho, caminho da saúde, vamos chamar assim, né? Porque quando eu consigo estar no meu lugar e entrar em contato com as minhas emoções, mas deixar que elas venham e você possa fluir com elas, eu vou estar me sentindo sempre muito mais leve. Uma outra coisa muito comum são aquelas pessoas que acham que não merecem o amor dos outros, né? Isso pode ter a ver com algum trauma da infância, como pode ter a ver também com dinâmicas familiares que você está carregando por alguém que veio antes. Então, veja, é muita coisa a se olhar, mas eu acho que vale a pena em prol da sua saúde e da sua leveza. Tem casos que o ciúme é tão grande, e o medo do abandono está muito inconsciente. É como se o abandono fosse melhor do que uma separação voluntária. Como se a pessoa tivesse que reproduzir a sensação de abandono para confirmar crenças dentro dela de que sempre ela vai ser abandonada. Isso acontece em muito relacionamento, quando as pessoas se auto-boicotam. Então elas estão vivendo um relacionamento, ele está fluindo bem, está crescendo, e de repente ela começa a achar 1000 motivos, seja por ciúme ou outras coisas, para aquilo não dar certo. Então é como se dentro dela ela precisasse confirmar o tempo todo que ela vai ser abandonada. Então ela precisa também descobrir a raiz por meio de desprocessamento de traumas, ou ver se ela não está trazendo isso por alguém da sua família. Eu deixo claro aqui que tem traumas familiares e traumas pessoais nossos, que estão no nosso inconsciente pessoal. Então, muitas vezes eu tenho que investigar por meio de uma constelação. Outras vezes eu tenho que, por meio de um processo terapêutico, que pode ser sensorial, uma regressão de memória, que eu ache a raiz daquela questão. Mas eu tenho que buscar a raiz para que aquele medo possa mudar, ter uma outra configuração, entendeu? E eu começar a entender que a vida, ela é cheia de percalços, mas tem muita coisa que pode ser boa e nem todo mundo é igual e nem todo mundo vai te abandonar. Então, a gente já viu que o ciúme pode ter várias causas, né? Uma menina que ficou entre o pai e a mãe, disputando o pai e a mãe, em lugar errado, de repente ficou do lado do pai, rejeitando a mãe. Traições que a gente teve nas relações anteriores e que nos traumatizaram muito e que daí acabam abrindo gatilhos para eu sentir aquilo de novo nas relações posteriores. Identificação com um ex da mãe ou com um ex do pai. Então, às vezes eu estou identificado com uma noiva do meu pai e eu fico com raiva e tenho uma relação ruim com a minha mãe. Fidelidade a um ex. Então, quando eu não termino minhas relações de um jeito saudável, com honra e reverência, eu posso não estar disponível para relações que vêm depois. Eu fico naquele lugar. Sensação de abandono, que tem a ver com a minha criança interior, com coisas que veio da minha história de vida. Identificação com as relações dos antepassados que foram traídos, né? Às vezes vem lá de trás, não é tão pertinho não. Às vezes vem bisavó,
tataravó e que às vezes a gente nem sabe a história direito e numa constelação aparece. E fidelidade aos relacionamentos dos nossos pais, que é a tal história que eu falei de repetir constantemente os comportamentos que a gente viu durante a nossa vida e nossa infância principalmente. As crenças que vêm das nossas famílias também podem o tempo todo nos atrapalhar. Pode ser que várias gerações de mulheres foram abandonadas. Então, na minha cabeça tem aquela vozinha: todo homem abandona, todo homem abandona. Então, é claro que eu vou atrair para mim pessoas que vão confirmar dentro de mim essa crença. Vejam, é muito mais complexo a emoção dos ciúmes do que nós podemos imaginar. Ela é natural, sim, mas ela tem que ser investigada quando ela é de uma forma exacerbada e está atrapalhando a sua vida. Aqui tem uma frase do Osho que é para vocês pensando em relação às suas relações. Se amas uma flor, deixe-a ser. O amor não se trata de posse, se trata de apreciação. Eu acho isso muito lindo. Então é aquela mesma história do pássaro, né? Se você ama um pássaro, larga ele, deixa ele voar, porque se ele tiver que voltar para você, ele volta voluntariamente e genuinamente. O amor, para ser leve, ele tem que ser entre adultos, entre pessoas que estão dispostas a construir uma relação que seja saudável, que cresça, não que seja perfeita, porque perfeito não tem ninguém, mas que possa crescer como dois adultos, aí olhando para a mesma direção. Eu acredito nisso. Se você tem problemas com ciúmes, eu acho que vale a pena você fazer o caminho de volta para descobrir aonde você ficou preso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva no canal e toque o sininho.